Bem, pessoal, nessa aula de hoje eu vou estar falando sobre as normas ABNT que são aplicadas, aos trabalhos de conclusão de curso, monografias de curso de especialização, de graduação, dissertações de mestrado, teses de doutorado. Então, esse modelo ele contempla os elementos pré-textuais e pós-textuais em conformidade com o Manual de Normalização de Documento Científico, de acordo com as normas da ABNC. Bom, aqui vocês vão ter todas as normas, E todo esse manual foi elaborado e baseado no conteúdo das seguintes normas. A 6023, de 2002, que é sobre informação e documentação, referências, elaboração. A NBR 6024, de 2012, informação e documentação, numeração progressiva das seções de um documento, a apresentação. A NBR 6027, de 2012, informação e documentação como sumário, apresentação. A NBR 6028, de 2003, informação e documentação como resumo, apresentação. NBR 6033, de ordem alfabética. A NBR 6034, de 2004, informação e documentação, índice e apresentação. A NBR 10520, de 2002, informação e documentação, citações em documentos, apresentação. A NBR 12225, de 2004, informação e documentação, lombada, apresentação. E a NBR 14724, de 2011, informação e documentação para trabalhos acadêmicos, apresentação. Bom, as normas apresentadas têm principal foco a elaboração dos trabalhos acadêmicos e é aplicada em dissertações, monografia, trabalho de conclusão de curso. As normas aqui devem ser descritas ou estendidas a outros trabalhos de natureza científica, tais como os artigos, resenhas, dentre outros. Primeiramente, vamos conhecer a estrutura dos trabalhos acadêmicos. A estrutura de um trabalho acadêmico compreende ali os elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais que estão abaixo relacionados na ordem que obrigatoriamente devem aparecer no documento. Então, a estrutura começa com os elementos pré-textuais, em seguida os elementos textuais e, por último, os elementos pós-textuais. Então, começando aqui pelos elementos pré-textuais, nós vamos ter a capa, que é obrigatória, a lombada, obrigatória, a folha de rosto, obrigatória, a errata, opcional, a folha de aprovação, obrigatória, a dedicação ou dedicatória, opcional, agradecimento, opcional, epígrafe, opcional, resumo na língua vernácula, que é na língua nacional, obrigatório, resumo em língua estrangeira, obrigatório, lista de ilustrações, figuras, quadros, gráficos, é opcional, lista de tabelas é opcional, lista de abreviaturas e siglas é opcional, lista de símbolos é opcional e sumário é obrigatório. Então, falei primeiramente aqui dos elementos pré-textuais. Os elementos textuais, que são todos que estão envolvidos ali na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. E os elementos pós-textuais, que ali são as referências, o glossário, ou as referências são obrigatórias, o glossário, o apêndice, os anexos e índices são opcionais. Para começar, vamos tratar aqui da organização. Então, essa é a ordem que deve ser levada em consideração aí no momento na elaboração do trabalho acadêmico escolar. Então, aqui nós vamos começar pela capa, pela folha de rosto, pela folha de aprovação, pela dedicatória, pelos agradecimentos, pelo resumo, o abstract, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviação ou siglas, sumário, introdução, texto, conclusão, referências, apêndices e, por último, anexos. Vamos partir para a configuração de página de todo o documento. Então, primeiramente, a margem do documento a todo o documento vai seguir as
nas margens esquerda com 3, direita 2, superior 3 e esquerda 2 centímetros. Para todo o texto, você pode utilizar a fonte Arial ou Times New Roman tamanho 12. Fonte 12 aí para o tamanho. Para títulos maiúsculas, entrelinhas 1,5 negrito. Para textos entrelinhas 1,5, alinhamento justificado. Para nota indicativa, entrelinhas simples, fonte 10, recuo de 8 da margem esquerda, em seguida o nome do orientador. Para o nome do orientador, uma quebra de linha entre linhas simples. Para citações longas, em que elas utilizam mais de 3 linhas, entrelinha 1,5, fonte 10, recuo de 4 da margem esquerda. Para os títulos das seções secundárias e terciárias, entrelinhas 1,5, sem o negrito. Entre os números, utilizar um ponto. Entre o número e o título da seção, utilizar apenas um espaço em branco. E as seções primárias, capítulos ou numeração de títulos de um trabalho deve iniciar em uma página em branco, mesmo se houver espaço na página anterior. Então são aquelas áreas vazias aqui, essas seções primárias, ali onde você tem um trabalho que ainda terminou na metade da página, a seção ali que você está trabalhando, você deve pular para começar o título em outra página. Bom, primeiramente vamos trabalhar com a formatação do documento. Então vamos abrir aqui no Word. Vamos lá no menu Layout, Margens, Margens personalizadas. Então vamos observar de acordo com o documento. Então, a margem esquerda e superior 3. Esquerda e superior 3. Inferior direita 2. Clicar no botão OK. Vamos agora verificar o tamanho do papel se está A4. Por padrão, o tamanho vai ser A4. Então vamos aqui em tamanho. Automaticamente já está o tamanho A4. Próximo passo, vamos configurar entrelinha para todo o documento, para todo o texto. Vai ter situações que nós vamos fazer a formatação de forma específica. Então vou pressionar aqui um Ctrl T. Venho aqui em parágrafo, página inicial, parágrafo. Vou começar com todo o texto à esquerda. Em seguida eu vou fazer a formatação. Então coloco aqui, recuo vai ser 0, que é o distanciamento da margem que ele empurra aqui para esse lado esquerdo, muito utilizado em citação e notas de indicação. Vou desmarcar aqui, coloco em especial nenhum. Aqui eu coloco o espaçamento como 0. Desmarco tudo. E aqui o entrelinhas eu aplico a todo o documento como 1,5. Continuando, nós vamos trabalhar agora com os elementos pré-textuais. Os elementos pré-textuais, eles vão da página, começando da capa, até ao sumário. Então, a página 1, aqui nós vamos ter a capa, vai ser centralizada, o título que houver, o texto vai ser centralizado e maiúsculo, e o entrelinhas simples que a gente já aplicou a todo o documento. Então, tem aqui o nome da instituição, nome do autor, título do trabalho, local e ano. Todos vão ser centralizados. Reduzir o zoom para selecionar por inteiro. Pressiona Ctrl E. Esse outro aqui vai para outra página, vou pressionar a tecla Ctrl Enter. Na próxima página, é a página da lombada. Ela só é obrigatória apenas para os trabalhos encadernados, caso você venha aí a encadernar. Só vai ter
os itens, os títulos, nome da instituição, nome do autor. Nome da instituição e nome do autor. Então vai ser centralizado. Na próxima página, a página 3 é a folha de rosto, ela é obrigatória. Vai ter o nome do autor, o título do trabalho, uma nota indicativa, o local e o ano. Pressionar Ctrl E para centralizar. Vamos descer mais um pouco aqui o título. Pressionar a tecla Enter para colocar o local e ano ao final da página. Vou aumentar o zoom. Em seguida eu vou falar sobre a errata. A errata, ela é opcional, mas ela se encontra aqui para efeito de apenas demonstração. Reduzir aqui o zoom, para que a gente possa ver todo o documento. Errata, página 4. Na página 5, ela é a folha termo de aprovação, ela é obrigatória para teses e dissertações. Sua formatação é definida de acordo com o seu trabalho. O nome do autor, os títulos são nome do autor, título do trabalho, explanação sobre o curso, nomes, orientador, professores, local e data completa do trabalho. Elas devem ter todos esses itens aqui. Na página 5, nós vamos ter dedicatória. Ela é opcional e deve ser colocada ao final da página. Então, se coloca aqui a dedicatória aqui na parte inferior da página, próximo ao rodapé. Na página 6, na página 7, nós vamos ter os agradecimentos. Ela é opcional, como já falei no início do documento. Então, fonte 12 centralizada entre linhas, um e-mail. Ctrl E para centralizar. Na página 8, é o resumo na língua vernácula. Essa língua vernácula é o idioma padrão, no caso o Brasil, tá? O português brasileiro. Então aqui nós vamos ter, ela é obrigatória, centralizada, entre linhas um e-mail, já foi aplicada a todo documento, é a apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento, podendo ser crítico, indicativo ou informativo. O texto que vai ser utilizado aqui nessa página, nesse resumo, deve ter de 150 a 500 palavras, um recuo à esquerda de um e-mail, recuo à esquerda de um e-mail, na primeira linha do parágrafo, para começar o parágrafo, entre linhas simples e o texto vai ser justificado. As palavras-chave utilizadas aqui na língua vernácula podem ser expressões ou palavras representativas do conteúdo do documento, devem estar separadas entre si por ponto e finalizadas por ponto. Na página 8. Tem um exemplo aqui de palavras-chave que são utilizadas. Então, aqui é colocado o resumo na língua padrão que está sendo feito o documento. Na página 9, nós vamos ter o resumo em língua estrangeira. É obrigatório e deve ter as mesmas características do resumo em língua vernácula.
As palavras-chave do idioma do texto devem ser feitas em inglês e deve se chamar de abstract. Para que existe o resumo em língua estrangeira, em inglês? Para que ela possa ser encontrada ali no Google, tenha mais facilidade de acordo com os termos que você vai utilizar na palavra, no resumo, na língua estrangeira, você pode estar aplicando aqui os sinônimos em inglês. Então, a tradução das palavras ou expressões utilizadas no texto anterior, só que traduzido para o inglês, de acordo também com o resumo da língua estrangeira. Na página 10, nós vamos ter a lista de ilustrações. Ela é opcional e deve ter as mesmas formatações do sumário, sem negrito, com a exceção de estar sem negrito. Deve ter o número da figura, seguido do hífen, o título e o número da página. Apresenta as ilustrações de acordo com a ordem apresentada no documento, no texto, em cada item designado por seu nome específico, como desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos, dentre outros, acompanhado do respectivo número de página onde está localizado. Deve seguir do termo título de ilustração aí no documento, utilizado aqui na lista de ilustrações. Na página 11, nós vamos ter o epígrafe. O epígrafe, ela é opcional, tem a formatação livre. O autor pode apresentar uma citação que de certa forma, embasou a construção do trabalho. Ela deve ser seguida da indicação da fonte, devendo inclusive constar das referências listadas na página de referências ao final do trabalho. Na página 12, nós temos a lista de tabelas. A lista de tabelas ela deve ser elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, em cada item designado por seu nome específico, acompanhado do respectivo número da página. Na página 13, nós vamos ter a lista de abreviaturas e siglas. Aqui vocês podem observar que eu tenho um exemplo aqui de lista de abreviaturas e siglas, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Em seguida, ela vai ter que estar aqui entre parênteses a sigla para ser identificada no texto. Lista de abreviaturas e siglas é a relação em ordem alfabética das abreviaturas e siglas empregadas no trabalho, com o significado correspondente. Lista de símbolos, ela é opcional. Recomenda-se que os símbolos sejam relacionados conforme a ordem apresentada no texto, com o devido significado. Na página 15, nós vamos ter o sumário. É um dos itens bem importantes aqui com relação à parte da formatação do documento. Então, no sumário, ele é obrigatório, o título deve ser centralizado, é o último elemento pré-textual. Trata-se da enumeração dos capítulos, seções e outras partes do trabalho, devendo ser elaborado indicando os itens na ordem em que se sucedem no texto, com indicação da página inicial. Todos os itens, capítulos, seções, partes, dentre outros que vierem após o sumário, obrigatoriamente devem constar nele, inclusive as referências, os apêndices e os anexos. Os elementos pré-textuais não devem aparecer no sumário. Então, tudo que tiver abaixo do sumário deve aparecer a partir da introdução. Então, a partir da introdução, os números da página devem aparecer. Os itens devem constar no sumário com a mesma grafia com que aparece no trabalho, indicativos das seções, títulos e página, entre linhas 1,5 de alinhamento, entre linhas 1,5, alinhamento justificado.
Na página 16, nós vamos ter a introdução. A introdução é o início dos elementos textuais. Ela deve aparecer o número da página no canto superior direito com fonte 10, todas as páginas pré-textuais da folha do rosto ao sumário, inclusive a ficha catalográfica, são contadas. No entanto, não são enumeradas. A numeração deve constar somente a partir da introdução do texto. O texto, conteúdo ou desenvolvimento ele é obrigatório. Deve vir seguido ali do título. O título deve ter a formatação como negrito, itálico, maiúsculo e versalete. Poderão ser utilizados no título para diferenciar as diferentes seções. O itálico deve ser utilizado no texto para indicar palavras em outros idiomas, com exceção para as palavras, para as expressões latinas como apud e et al. Então, a partir daqui que começa todo o desenvolvimento do texto, logo após a introdução. Parte principal do texto que contém exposição ordenada e pormenorizada do assunto. Divide-se em seções e subseções que variam em função da abordagem do tema. Contempla a fundamentação teórica ou revisão de literatura, metodologia, análise dos resultados e discussão. Dentro aqui do conteúdo do texto ou desenvolvimento, são utilizadas também as notas de rodapé. As notas de rodapé, elas são indicações, observações ou aditamentos ao texto pelo autor, tradutor, editor. Deve utilizar o sistema autor-data para as citações no texto e o numérico para as notas explicativas. As notas de rodapé podem ser de referência ou explicativas e devem ser alinhadas a partir da segunda linha da mesma nota, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente sem espaço entre elas e com fonte menor. É aplicado em notas de referência, nota explicativa, que é utilizada aí no conteúdo. Então, é utilizado geralmente em nota de rodapé para todos esses itens. 19. A conclusão. Na conclusão, é a recapitulação sintética dos resultados e da discussão do estudo ou pesquisa. É o último elemento textual. Deve apresentar deduções lógicas e correspondentes à situação problema e aos objetivos propostos. Em resumo, são as considerações finais de todo o trabalho. Em seguida, nós vamos ver os elementos pós-textuais. Os elementos pós-textuais, por exemplo, aqui utilizando as referências, ela deve ser obrigatória, ter fonte 12, negrito, centralizado entre linhas e meio, sem indicativo numérico. Ele é um conjunto padronizado de elementos que permite a identificação de um documento, no todo ou em parte. Constitui-se de uma lista ordenada alfabeticamente de documentos citados pelo autor do trabalho. Deve obedecer à NBR 6023, como já foi informado no início. Informação e documentação e referências. Nas referências devem constar obrigatoriamente todas as obras citadas no trabalho. Para não ampliar em demasiado essa lista, sugere-se não referenciar obras consultadas, mas não citadas. Documentos utilizados como suporte para a elaboração do trabalho, como dicionários gerais, normas para apresentação, entre outros, também não devem ser referenciados. Nas referências de documentos online, inclua disponível em, coloca aqui o endereço do site, o acesso em, colocando o dia, mês e ano. Por aqui vocês podem observar que tem um exemplo de referência, que é utilizado uma bibliografia, onde é colocado, começa primeiramente pelo sobrenome do autor, em seguida o livro, a cidade do livro, em seguida vocês vão colocar o livro, o número da página
que é utilizado inclusive o ano do trabalho, o ano do livro. O glossário ele é opcional, é uma relação em ordem alfabética de palavras ou expressões de uso restrito ou de sentido obscuro, acompanhadas nas respectivas definições, com o objetivo de esclarecer o leitor sobre o significado nos termos empregados no trabalho. No apêndice, são textos ou documentos elaborados pelo autor, a fim de complementarem sua argumentação sem prejuízo na unidade nuclear do trabalho. São identificados por letras maiúsculas consecutivas, atravessando os respectivos títulos, devendo estar centralizados na folha. Excepcionalmente, utilizam-se letras maiúsculas dobradas na identificação dos apêndices. Se esgotadas 23 palavras ou letras do alfabeto, pode-se incluir nos apêndices questionário de pesquisa, tabulação de dados, ilustrações e outros documentos preparados pelo autor. Aqui vocês podem observar que tem um exemplo de um apêndice. E o anexo. O anexo são documentos não elaborados pelo autor que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração à parte nuclear do trabalho. São identificados por letras maiúsculas e consecutivas, travessando os respectivos títulos. Devendo estar centralizados na folha, excepcionalmente utilizam-se letras maiúsculas dobradas na identificação dos apêndices. Aqui é um exemplo de anexo. E em seguida o índice. Existe uma confusão muito grande com relação a índice sumário. Sumário é quando você tem ali aquela relação de títulos e subtítulos da página, e o índice é uma relação de palavras ou frases que é apresentada ao final do texto. Então tem uma diferença muito grande com relação um ao outro. O índice usualmente é uma relação organizada de acordo com um critério alfabético ou cronológico. Bom, no mais é só. Próxima aula nós vamos falar sobre a formatação do documento. Até mais, até a próxima aula.